agora estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Auriverde Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental conosco na programação da Auriverde mais uma semana. Pati, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui na programação da Auriverde para mais um bate-papo especial nesta terça-feira. Boa tarde. Uma terça-feira mais do que especial, né? Boa tarde, Léo, boa tarde, Gabi, Luizão, Luizinho e toda a nossa audiência que nos ouve e nos acompanha fielmente. Pois é. Ô, Pati, hoje um assunto que eu confesso que nunca ouvi falar na minha vida e hoje nós vamos discutir e aprender. Eu, principalmente, vou aprender bastante aqui sobre esse assunto. Espero que eu fale certo os nomes aqui, viu, Pati? Hoje nós vamos falar sobre adaptação hedônica ou adaptação eudaimônia, né, e os seus comportamentos. Espero que eu tenha falado certo e já quero perguntar para você, Pati, quais as principais diferenças entre a adaptação hedônica e a adaptação eudaimônia? Certinho, Léo. Mandou super bem. Às vezes, eu tenho um trava-língua aí muito complicado, mas antes, Léo, antes de qualquer coisa, eu preciso mandar um abraço para uma pessoa muito especial que está fazendo aniversário hoje. É mesmo? Meu neto Lorenzo, que está fazendo 4 aninhos. Imagina o presente que a vovó vai dar, né? E tem que sempre mandar o melhor beijão presente é o da avó. Né? É, dos avós, né? Porque, modéstia à parte de avós, ele tá bem. Tá bem? Tanto ele como ela, tanto a Lorenzo como a Alice. Beijão, a vovó te amo, vovô também, viu? Vamos lá, então. O que é a adaptação hedônica e o que é a adaptação eudaimônia? Nome difícil de falar, né? A adaptação hedônica, Léo, é a capacidade que nós, enquanto seres humanos, temos em nos adaptarmos às situações, sejam elas situações positivas ou situações negativas. A gente se adapta a essas situações de uma maneira muito rápida, muito fácil. Acontece uma situação, a gente já se adaptou. Dá um exemplo, as pessoas tratam com muita naturalidade você conseguir levantar todos os dias da sua cama sem nada de ruim ter te acontecido. Isso as pessoas veem como uma banalidade. É porque nós já nos adaptamos a isso de uma maneira muito fácil, né? Então é um fenômeno ligado à parte da psicologia. E a adaptação eudaimônia, ela é mais ligada à filosofia. Então ela está mais ligada ao sentido da vida, ao sentido do propósito, ao sentido de você buscar qual é a sua missão aqui na Terra. Então é uma coisa que está mais ligada ao seu desenvolvimento pessoal, à sua busca do seu desenvolvimento constante. Ô, Pati, quais os principais impactos negativos na adaptação hedônica? Olha, Léo, eu coloquei uns aqui, alguns não trouxe todos, mas eu trouxe os principais. E eu até fiz um gráfico para a gente não se perder. Então vamos lá. Insatisfação crônica, isso é muito comum, a pessoa tem uma meta, tem um objetivo, assim que ela conquista essa meta, esse objetivo, ela já perde o interesse pelaquilo, né? Essa insatisfação crônica, ela te traz alguns dessabores. Tem o tédio e o desinteresse também, que é uma das consequências, né? Você subestimar as suas conquistas. Você conquista e logo na sequência já não tem mais valor. Por exemplo, você quer um carro. Você trabalha, compra o carro. Passado 2 semanas você olha para o teu carro e você fala, caramba, pra quê, né? Tanto esforço, tanto sacrifício, trabalhei tanto. Você perde o interesse, então vira uma insatisfação crônica, né? E você acaba subestimando as suas conquistas. A desvalorização dos relacionamentos, principalmente quando esses relacionamentos são relacionamentos íntimos, né? Que nem um casamento. Então, quando você entra com essa adaptação hedônica, você passa a olhar para as características do seu parceiro, do seu cônjuge, como se aquilo fosse algo natural, como se todas as pessoas com quem você se relacionasse tivessem essas características. Então isso leva a uma frieza e o desinteresse nos relacionamentos. O ciclo do consumismo. O ciclo do consumismo é uma coisa muito interessante, porque as mídias sociais, né, o marketing, tanto
os grandes marqueteiros, eles trabalham muito dentro da adaptação hedônica. Então, existe um prazo aí que é chamado de curva da felicidade, que é muito estudado essa curva da felicidade. Então, os marqueteiros de plantões, quando todas as vezes que eles vão fazer lançamentos de produtos, eles se atentam a essa curva da felicidade. Então, lança agora um produto, dali a pouquíssimo tempo, é o tempo de uma faixa do mercado comprar, consumir, para eles lançarem um outro produto dizendo, olha, esse produto é melhor, esse produto é mais satisfatório. Então, tem esse ciclo do consumismo que é muito utilizado aí dentro do mercado, né? A perda do significado de propósito, então a adaptação hedônica leva a isso, né? Você fica ali sem saber qual é o sentido da vida, isso te leva a uma tristeza, a uma depressão. Dificuldade de lidar com perdas também, a adaptação hedônica te leva a isso, né? Dificuldade em tomar decisões, dificuldade de enxergar as coisas da forma que ela está acontecendo, dificuldade de enxergar o óbvio, né? Tem algumas situações que você fala assim, nossa, mas só você não está vendo isso? Só a pessoa não está vendo isso. Então tem esses pontos negativos. E dentro dessa questão, Paty, a adaptação hedônica, ela tem impactos positivos ou só os negativos? Se tem, cite alguns pra gente aprender um pouco. Léo, tem sim. Tudo tem os dois lados, né? O lado positivo e o lado negativo. A adaptação hedônica, ela também tem os seus lados positivos, né? Como eu te falei, tem a questão da curva da felicidade. A curva da felicidade é algo muito extraordinário, porque a curva da felicidade, ela diz o seguinte, não interessa o que está acontecendo na tua vida, o que te aconteceu ali momentaneamente. Se foi uma situação muito feliz que levou o seu grau de felicidade lá em cima, ou se foi algo que te levou o seu grau de felicidade lá embaixo, para a infelicidade. A adaptação hedônica, ela vai fazer com que você fique durante um tempo dentro dessa curva e depois você volte ao seu estado normal de felicidade, ou seja, o estado anterior de felicidade que você estava antes de acontecer essas duas situações, ou positiva ou negativa. Tem a questão da resiliência emocional. Quando você entende que você tem essa capacidade de se adaptar às situações e você olha para isso, você consegue desenvolver uma resiliência emocional. Tem a questão do aumento da estabilidade emocional, que também está intimamente ligado com a adaptação hedônica. Então, ou seja, quando você entende que você tem essa facilidade de entrar dentro desse processo da adaptação hedônica, você também vai desenvolver aí uma estabilidade emocional. A manutenção da felicidade, quando você perceber que você está triste, você tem que avaliar o porquê da sua mudança de comportamento. E também estímulo à busca de novas metas e novos objetivos, né? Então, a adaptação hedônica, ela sempre vai te tirar da zona de conforto, ela não vai fazer com que você permaneça na zona de conforto. Não deixa a pessoa acomodada. Não deixa, mas ela tem que entender o processo, né? Porque senão ela não pode ficar na zona de conforto, mas ela também não pode desenvolver uma insatisfação crônica. Por isso que ela tem que ter o conhecimento dessa nomenclatura, desse sentimento, dessa emoção. Agora falando da adaptação eudaimônia, quais são os pontos negativos e positivos dessa adaptação, Paty? Tá, vamos começar pelo positivo. O positivo, ele está muito ligado ao sentido de propósito de vida, né? Então, uma pessoa que ela desenvolve essa adaptação eudaimônia, ela sempre vai estar buscando ser uma pessoa melhor. Então, ela sempre vai estar buscando a se relacionar com as pessoas com mais profundidade, a estabelecer relacionamentos mais genuínos, a cuidar dos relacionamentos que ela tem, a cultivar relações mais prósperas, mais verdadeiras, estabelecer conexões interpessoais, né, fortes, a resiliência, a autoavaliação está sempre lá, se olhando, buscando ser melhor, né? Tem uma frase que diz assim, eu ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso está muito relacionado à adaptação
ou eudaimônia ou eudaimônica, que também está correto, tanto um quanto o outro, né? E os pontos negativos, Léo, também tem pontos negativos. Rigidez excessiva. Como é uma pessoa que ela está sempre trabalhando a melhoria contínua, ela tem que tomar muito cuidado com a rigidez excessiva. Então, quando ela errar, ela não se punir, né? Porque ela está buscando ser uma pessoa melhor todos os dias, então ela tem que olhar o erro dela com mais amor a ela mesma. Não colocar muita pressão, né? A pressão autoimposta, né? E colocar assim, vamos dizer, metas e objetivos mais difíceis de ser alcançados. Isso também é complicado. Expectativas elevadas, né? Porque uma pessoa que está nessa busca de melhoria contínua, ela tende a ter uma expectativa mais elevada. E pouca foco no presente, ela tem que estar mais focada no presente, nunca estar sempre olhando para o futuro. Então, tanto a adaptação eudônica como a eudaimônica, você tem que ter o equilíbrio. A palavra-chave sempre será equilíbrio, tanto em uma como em outra. Ô Paty, como eu faço para desenvolver essa adaptação eudaimônia? Você tem que descobrir quais são os seus valores e trabalhar dentro dos seus valores. Cultivar relacionamentos significativos, buscar o autodesenvolvimento, buscar se conhecer com bastante frequência, praticar a gratidão. Quem pratica a gratidão já desenvolve um senso de pertencimento, um senso de felicidade muito grande. Criar significado no trabalho para tudo aquilo que você está fazendo. Praticar a atenção plena, isso é muito difícil, né? A maioria das pessoas, elas não estão focadas na atenção plena, né? Observar o tempo inteiro, observar o outro, se observar, dar atenção para o outro, dar atenção para si mesmo e cultivar a resiliência emocional, que eu acho que é o ponto-chave de tudo que eu falei. Você estar sempre buscando o equilíbrio emocional e a resiliência emocional. Gabi de Ângelo está conosco aqui nos estúdios e tem pergunta para Patrícia Rossi, analista comportamental aqui nos estúdios da Rádio Auriverde. Pois não, Gabi? Paty, primeiro eu quero dizer que eu achei esse assunto interessantíssimo, eu acho até que vale para outros encontros nossos, a gente aprimorar esse assunto, gostei bastante. Tenho diversas perguntas para fazer, mas nosso tempo é escasso, então resumi tudo que eu queria saber em uma pergunta só. Paty, é o seguinte, enquanto você explicava a adaptação hedônica, você disse que, por exemplo, quando ela conquista algo, por exemplo, comprar um carro, depois de um tempo ela fica assim, ai, pra quê? Assim, sabe? Você explicou dessa maneira. E eu fiquei pensando o contrário. Uma pessoa que tem a adaptação hedônica, ela passa por uma frustração, por exemplo, ela não consegue comprar o carro que ela quer. Ela consegue lidar com a frustração mais fácil do que uma pessoa que tem a adaptação eudaimônia? Então, como que essas duas adaptações lidam com o fator decepção, com coisas que elas não conseguiram fazer? Como que ambas lidam com isso? Eu quero saber. Com as frustrações. Exatamente. Com Tanto as frustrações. uma situação quanto outra. Isso. A hedônica lida mais fácil, por acaso? Não necessariamente, Gabi. Eu vou te falar que isso vai estar muito relacionado também ao perfil da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem o perfil e o comportamento sanguíneo, ela vai se desinteressar rapidamente, ela já vai passar para outra situação. Então, ela foca em alguma coisa, se ela acha que aquilo é difícil demais para ela, ela já muda para aquilo. Então, ela não foca. Ela foca, ela tem vários focos, vários objetivos, mas dificilmente ela vai finalizar um processo, né? Quando você entende que você tem esse processo, quando você descobre que todos os seres humanos, todas as pessoas, elas têm esse processo, elas lidam com essa situação, você vai criar recurso para lidar com essas situações. Por exemplo, se você quer um carro, né, e vamos usar o exemplo do carro, ou de uma casa, ou de qualquer outro bem, você precisa fazer um planejamento para isso, né? Porque tudo aquilo que você deseja, que não tem um planejamento, é só um sonho que não vai ser atingido, é um sonho. Então, só está na área dos pensamentos. Para ele sair para a realidade, para você dar corpo a isso, você tem que ter um planejamento com começo, meio e fim. Quando você tem esse planejamento com começo, meio e fim,
você consegue fazer com que a adaptação hedônica ela trabalhe a seu favor. Porque você entende que nós temos essa capacidade de já automaticamente, com muita facilidade, já achar tudo aquele processo natural. Então, por exemplo, eu vou reservar uma parcela do meu ganho mensal para esse objetivo, comprar um carro novo. Então, no primeiro momento isso vai ser difícil, porque ele está fora da minha realidade. Mas, utilizando da adaptação hedônica, rapidamente eu vou me adaptar àquilo. É a mesma coisa. Eu consegui me fazer clara nesse aspecto? Sim, sim. Então, se você tem um planejamento, você vai fazer com que a adaptação hedônica, ela trabalhe a seu favor. E a eudônica também, né? É a mesma situação. E para ficar mais claro esse exemplo que eu estou te dando, vamos colocar assim, você é uma colaboradora de uma empresa, você tem um salário aí, você ganha aí R$2.500 por mês. A empresa passa por uma situação difícil e te dispensa. E você passa a receber o seu salário seguro-desemprego. Você recebe R$1.300. Rapidamente você vai se adaptar dos R$2.500 para os R$1.200. Você se adapta com muita facilidade. Por isso que eu te falei dessa questão do planejamento. Então, se você quer comprar um carro, você quer comprar um bem, você pode usar a adaptação hedônica ou a eudeumônia ao seu favor. De que forma? Você faz um planejamento, faz uma reserva para isso. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, vai ser difícil. Mas utilizando da adaptação hedônica, você já vai entender que você vai se adaptar àquilo rapidamente. E você pode usar como uma ferramenta isso que eu te disse, olha, eu ganhava X e agora eu estou ganhando Y e eu vou ter que me adaptar a isso. Então, automaticamente você já vai entrar nesse estado, né? Então, é muito fácil isso, entender esse processo. Espero ter respondido, Gabi. Respondeu perfeitamente, Paty. Obrigada. Muito bem, Patrícia Rossi conosco aqui na programação da Auriverde, ela que é analista comportamental. Paty, o pessoal quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, quer conhecer um pouquinho mais sobre essas adaptações e outros comportamentos. Por gentileza, como encontrá-la nas redes sociais? Léo, no Instagram, Patrícia Rossi _oficial, TikTok, Patrícia Rossi _oficial, o meu WhatsApp, 14 997740965, vou repetir, 14 997740965, e no YouTube com 2 canais, um canal que é Patrícia Rossi Treinamentos, que a gente vai falar só de treinamentos mesmo, e de desenvolvimento pessoal, e no canal Aprendendo com o Senhor, onde eu abro uma live de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, para a gente falar dos comportamentos à luz da Bíblia, à luz da palavra. Muito bem, Paty, obrigado pela sua presença, até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Léo, obrigada, Gabi, Luizinho, Luizão, a todos que nos estão ouvindo. É sempre um grande prazer e uma grande honra. Um beijão e até a próxima semana. Até a próxima semana. Essa é a Patrícia Rossi conosco na programação da Rádio Auriverde.